Quando Ante estava guardando uma castanha na sua manga, alguém agarra o seu braço e ela grita, mas era apenas Lily, que foi avisá-la que a princesa tinha sido convocada. Quando ela chega no local, ela se depara com um monte de empregadas. Elas falam que ia ser uma honra servi-la, e Félix, que também estava lá, fala que agora era seu guarda real, temporário. Tanto Lily como Ante ficam com medo, e ela se pergunta se tudo isso foi porque ela tinha caído na água. Mas Félix continua e diz que o imperador só quer tratá-la bem. Todos ficam chocados e fala que vai ser uma honra servi-la. Na sala, Ante diz que quer continuar com a Lily e as outras empregadas, mas Félix diz que ela vai poder vê-las, talvez depois de uns 10 dias. E Ante fica com raiva, pois Claude não estava adicionando novas empregadas, e sim substituindo por outras empregadas. Logo, seus encantos não vão funcionar com elas, então todo o seu trabalho duro foi pro lixo. Félix diz para ela não ficar chateada, e sim falar com o imperador, já que ele tinha dito que queria passar um tempo com ela no jantar. Então, Ante pensa que morrer e renascer de novo seria muito mais fácil. Depois, Félix diz que aquela flor do lago era na verdade uma criatura mágica que atrai as pessoas para depois sugar sua energia. Então ela fica morta de raiva de Claude por ele ter deixado aquele acidente acontecer. Lily diz para ela vestir algo mais bonito, mas ela não aceita. E Félix diz que o imperador vai achar ela adorável em qualquer roupa. Mas Ante não acredita naquilo. Ele então pega ela e leva ao quarto do imperador. Esperando Claude abrir a porta, Ante pergunta a Félix por que ali no palácio não tem pessoas. Félix explica que o imperador prefere fazer tudo sozinho e também que não precisa de proteção. Claude não abre a porta e Félix diz que talvez ele tenha adormecido. Pergunta por que ela não entra, já que o imperador vai gostar de ser acordado por ela. Ela diz que não quer, mas era tarde demais. E Félix coloca ela para dentro. Ela tenta sair, mas não consegue, então resolve ficar quieta para não acordá-lo. Ao olhar o quarto, ela acha que aquele quarto não é dele, pois é muito simples, mas ela então vê um mapa de ouro e fica fascinada. Depois vê outros quadros de ouro, e um chama a atenção, e se pergunta se essa é a mulher. E quando se vira, ela dá de cara com ele dormindo no sofá. Ela se pergunta por que ele estava ali e não na cama, e percebe que ele dormindo assim parecia um príncipe de contos de fadas, e que ele poderia ficar assim para sempre. Ante então fica na dúvida se deveria dar um pequeno soco para acordá-lo ou não. Ela sabe que não terá outra chance e pelo que aconteceu no lago, ela ia dar um soco nele. Ela se prepara, mas a castanha que ela tinha escondido dentro da manga, quando a Lily apareceu, cai na cabeça dele e ele acorda. Então ela, no desespero, começa a cantar. Ele pergunta o que diabos era aquilo e ela diz que era uma música para dar adeus aos sonhos ruins. E se pergunta como ele não conhece aquela canção de ninar do Império. Então fala bom dia, papai, mas ele diz que não era de manhã, então ela diz boa noite. E pensa por que ele é tão estraga prazer. Claude pergunta se foi Félix que mandou ela entrar. Então suspira e diz que vai mandar trazer o jantar. Ela leva um susto quando vê o corpo dele e tenta não fazer contato visual. Depois que a janta é servida, Claude fala que, pela expressão dela, ela parecia bem. Então Ante entende que ele sabia que ela estava doente. Então diz que ele também estava bonito. E sorri, conforme seu plano. Ele encara e ela se pergunta por que ele era tão bonito. Então ele fala para comerem, pois ele mandou fazer as comidas que ela gostava, mas ela vê que ele só tinha carne. Ela tenta cortar, mas os talheres saem voando junto com sua alma. Ele então fala que ela precisa aprender mais etiqueta e que vai mandar alguém ao palácio dela para ensinar, pois quem ensinou ela não tinha estudado. Ela ficou com raiva, pois suas empregadas eram nobres, mas apenas sorri e disse que fará o seu melhor.
E por ele ficar encarando ela, Ente não consegue comer direito. Já no quarto, ela pede para Lily cantar uma canção de ninar, e ela canta a mesma música de antes. No quarto, Cláudio, segurando a castanha, se lembra de Ente e de sua mãe. Então fala para o Félix que a princesa era descarada e que deve ter herdado de Diana, e que, um ano a mais, ele teria esquecido seu rosto. Félix pergunta se ele gostou do jantar com a princesa e se ela não era verdadeiramente linda. Mas Cláudio diz que perdeu essas emoções há muito tempo. Félix então olha o quadro da mulher e Cláudio diz que está cansado. Félix sai e sabe que, embora o imperador fale essas coisas, ele tem certeza que resta alguma emoção nele e que um dia ele vai se banhar na luz brilhante da princesa. Ente agradece pelo convite da hora do chá e todos ficam maravilhados, pois ela praticou para deixar a aparência mais fofa. Porém, Cláudio apenas chama Félix. Ele então coloca ela na cadeira e ela dá bom dia para o imperador. Já passou um mês desde o episódio anterior e Cláudio trocou o horário do chá, que era de tarde, para amanhã. Então, Ente sabe que tem que dizer bom dia para ele todo dia. Mas ele não responde e ela diz que ele estava no sonho dela, que ele, ela, Lily e Félix se divertiram e ela estava muito feliz, que até brincou com o imperador. Cláudio fala que é um sonho estranho, mas nem percebe que está sorrindo. Ela então se concentra apenas no bolo. Ela vê que ele está com sono e se pergunta se ele não estava dormindo o suficiente e por que ele mudou o horário para de manhã. Ante então pergunta se o que ele está bebendo é bom, mas ele diz que não é apreciado pelo sabor, então ela diz que quer beber também. Félix diz que é muito forte para ela, mas ela quer mesmo assim. Ela quer que ele veja sua bravura e pense que seria bom se sua ousadia fizesse que Cláudio não a matasse. Ele fala para deixar ela beber, então ela sente o cheiro e bebe. Ente diz que gostou e que parecia que flores floresciam em sua boca. Nessa hora, eles ficam em choque. Ela não entende por que essa reação, mas Félix fala que é de chá de lúpulo e o imperador gosta. Continua e diz que sua mãe, Diana, gostava também e que falava que parecia que flores floresciam em sua boca e que o imperador só começou a gostar por causa dela. Félix começou a falar que Diana e Cláudio tomavam chá ali também, mas Cláudio interrompe e diz que não tem essas lembranças e que Félix estava bem tagarela. Então manda ele sair. Ente acha que, pelo visto, Diana era apenas uma mulher que ele conhecia, nada mais que isso, e ele ainda tem um retrato de outra em seu quarto. Ele diz que ela é muito nova para o chá e que ela deve continuar com o normal com leite. Ela então sorri e diz que gosta do chá com leite. Na sala, Félix pergunta quem ela estava desenhando. Então, Ante diz que ele é bobo, pois ela estava desenhando Lily, a mulher mais bonita do mundo. Então, ela dá o desenho dele e ele diz que vai guardar como se fosse herança da família. Ela então começa a desenhar o idiota do Cláudio, mas ela não vai dar para ele, pois ele pode matar ela por desenhar ele tão feio. Então pergunta a Lily como era sua mãe, para poder desenhá-la, já que ela nunca tinha visto ela. Eles ficam tensos, mas Lily conta que o cabelo dela era loiro platinado, um pouco mais curto do de Ente, e que ela era linda, igual a princesa. Ente lembra que no livro foi descrito que Diana tinha tanta beleza que ninguém conseguia tirar os olhos dela. E até mesmo o Cláudio tinha se apaixonado e tido Ente. Ela queria ver a mãe e sente que o clima ficou estranho, então percebe que falou em voz alta que queria ver a mãe. Ente percebeu que depois que ela falou aquilo, Lily e Félix estão preocupados com ela o tempo todo. Então ela tem que fingir que não sabe de nada e por isso se sente muito desconfortável.
Ela escuta Félix dizendo para Lily que não existe pedras memoriais com gravações de Diana no palácio. Ente então lembra que uma pedra memorial grava até 30 segundos de uma pessoa. Ela percebe que quando Félix fala de Diana, ele é estranhamente gentil e que Claude também teve umas reações estranhas. Félix então diz que vai perguntar ao imperador, pois Claude tem a habilidade de transmitir sua memória, mesmo que não seja igual à pedra. A princesa poderia ver a imagem. Ente fica desesperada e grita para ele não fazer isso, pois ela não quer, já que seu pai odeia sua mãe. Então, se ela falar que quer isso, ele vai odiá-la também. Lily então pergunta se ela tinha esses pensamentos sobre isso, e Ente percebe que piorou tudo. Félix então fala que jura pelo seu nome que sabe que o imperador não odeia ela nem sua mãe. Mas ela grita que não quer e empurra ele, mas é ela que cai. Então grita novamente que o pai dela vai odiá-la, se levanta e sai correndo. No dia seguinte, todos estão acabados. Ente não conseguiu dormir e Félix diz que já está na hora de ir. Então ela pede para ir de cavalinho, pois suas pernas doem. Ele e Lily se despedem e Ente se pergunta se eles têm algum sentimento um pelo outro, pois já agem como recém-casados. Eles esperam em frente à sala de audiência e ela fica com raiva pela espera. Então um homem sai da sala e fala com Félix. Ela achou ele carismático, até saber o nome dele. Roger Alpheus, a família do Duque que criou a Jeanette até os 14 anos, junto com o interesse amoroso Ezequiel Alpheus, filho do Duque. Ele percebe a princesa e faz sua saudação. Ente sabe que ele é ambicioso e que vive muito bem por usar Jeanette. Ele encara ela e ela percebe que ele devia estar comparando ela com Jeanette, sua carta na manga. Ente sorri e diz olá, Mr. White, que traduzindo é Senhor Branco. Ele fica confuso, mas ela continua e diz que ele parece um cachorrinho branco. Também pergunta se ele quer dar uma mordida, e Félix segura a risada. Ele agradece e pega, mas ela não deixa e grita que ele é um cachorrinho mau, pois cachorrinho não pode comer doce. Félix tosse para esconder o riso, mas Roger apenas diz que ela é uma princesa adorável. Ente decide parar de provocá-lo e diz que quer ver seu pai, então se despede dele. Félix diz ao imperador que falou com Roger, e Ente diz que era o Mr. White, pois ele parece um cachorrinho branco. Claude esconde um sorriso, mas ela percebe, e ele diz que era um bom nome para um constante bajulador. Ente pensa que ele não deveria falar aquilo sobre um futuro sogro. Ele provoca Félix, dizendo que agora ele parece uma babá. E ele diz que sim, mas Ente sabe que não foi um elogio. Ente dá um doce para o Félix e ele fala que o Roger tem um filho e pergunta se ele não seria um bom amigo para a princesa. Ela, ao ver uma estátua, pensa que talvez dê para raspar um pouquinho do ouro dela. Mas Claude encara ela e ela pergunta se vai ter um amigo. Ele diz que odeia barulho e que não quer pensar em duas crianças correndo pelo palácio. Além disso, o menino parece com Roger. Ente percebe que deveria ter dito que não queria um amigo, pois está curiosa sobre Ezequiel. Claude levanta ela e ela entra em pânico, pois ele nunca fez aquilo, e ele a coloca no local de descanso, atrás do trono. Ele fala que ouvir todo aquele latido lhe cansou, mas Ente sabe que ainda é meio-dia. Claude se deita, assustando ela, pois ele veste roupas soltas e se deita em qualquer lugar. Ele então fala para ela cantar a música de antes, mas responde que não lembra da canção de Niná. Ele pergunta o que faria ela se lembrar e que aquilo
fez ele lembrar de quando ele tomou o trono e alguns caras tentaram atacar ele naquela sala, mas ele os pegou, mas eles não falavam quem estava por trás daquilo. Então ele usou a força para eles se lembrarem. Então Ente fala que se lembrou e canta a música várias vezes até ele estar satisfeito. Félix pergunta se o imperador dormiu e Ente, que já estava arrancando os cabelos dele, responde que sim. Ele fala que é raro o imperador ficar assim, então a canção dela é realmente eficaz. Ela fica morta de vergonha, pois ele escutou a canção. Félix então pede desculpas por ontem, pois ele não pediu sua permissão, mas ele pensou que a faria feliz. Então pede desculpas por bater nele, e ele diz que ainda dói, mas está bem melhor agora. E diz que também perdeu sua mãe quando ainda era jovem. Ela era babá do imperador, então eles são irmãos de peito. E ele tinha ressentimento dela, pois ela passava mais tempo com o imperador do que com ele. E quando ela morreu, ele achava e dizia que não sentia falta dela. Porém, um dia ele viu um bordado com seu nome feito por sua mãe e começou a chorar, pois sentia falta dela. Pois mesmo que ele não tivesse lembranças dela, ela ainda era sua única mãe. Ente acha aquilo muito pessoal, mas como ela era órfã, ela não consegue se relacionar sobre esse assunto de mãe. Mas ela pensa que se fosse mesmo Atanásia, que não conheceu a mãe, que foi maltratada no palácio e conheceu o pai, ela então fala para Félix que é segredo. Ela queria ver a mãe, mas não precisava ver ela, pois ela tem seu pai para cantar canções de niná, então ela não chora. Ente olha para Claude e sabe que ele só se importa com Janet e logo matará Atanásia. Félix pergunta se ela tem algum desejo. Ela responde 18. Na mente, ela fala que era que Claude não matasse ela até os 18 anos, mas ela apenas fala que quer que o pai goste dela mais e mais, tanto quanto ela gosta dele. Félix ri e diz que tem certeza que o desejo dela vai se realizar, mas a princesa já tinha adormecido.